Nós temos um pequeno vídeo para assistirmos agora. Prestem atenção, amados, esse vídeo da Portas Abertas, né? Então vamos conhecer um pouco do que está acontecendo no mundo. Se porventura você não estava um pouco desligado, né, lá fora o que está acontecendo, porque temos responsabilidades para com eles. Assistamos. Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã África. proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar a igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema
com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Obrigado. Aqui está um pouco do que está acontecendo no mundo. Às vezes nós pensamos, nos países islâmicos, mas observaram que aqui perto de nós, na América Latina, nós temos Colômbia, nós temos Nicarágua, nós temos Cuba e temos o México. São países, não se trata a questão islâmica, mas muitas vezes são a questão de governo, muitas vezes questão social, onde, que no caso do México, as quadrilhas, as gangues que estão mandando muito ali. No caso de Cuba, sim, a questão do governo. Então, amados, pertinho de nós vivemos isto. Mas eu gostaria que nesse momento você abrisse sua Bíblia em Filipenses 1. Filipenses 1. Versos 27 a 30. Filipenses 1, versos 27 a 30. Todos acharam? Amém? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Repita comigo, amado, amada, este versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ou seja, é muito mais difícil do que você pensa, mas é graça. É bênção, é algo paradoxal. Tudo na vida tem um preço, irmãos. Tudo na vida tem um preço. Você quer estudar na melhor universidade? Esqueça os fins de semana. Esqueça as horas de ócio no TikTok sem fazer nada. Esqueça o dormir até tarde. Esqueça também o namoradinho ou namoradinha por uns 2 ou 3 anos. Não estou separando ninguém não, né? Só estou dizendo, você quer a universidade, então você vai ter que dar uma prioridade. Quer passar no melhor concurso? Eu acho que o melhor concurso que tem em termos de salário é da Receita Federal. É o sonho de todo mundo, né? Passar no concurso da Receita Federal, né? Auditor fiscal. Mas, idem de tudo que eu falei aqui. Porque, amados, você quer coisa boa, terá de abrir mão de outras coisas. Você tem algo melhor para conquistar. E tudo o que tem valor tem um preço. Jesus nos deixou uma parábola daquele homem que andando pelo campo, ele tropeçou num tesouro que estava escondido ali no campo. E Jesus disse, e ele, transbordante de alegria, vende tudo que tem, casa, carro não tinha naquela época, vendeu as ovelhas, vendeu a casa, vendeu tudo, transbordante de alegria, e veio e comprou aquele campo. Ou seja, aquilo que ele encontrou naquele campo
era tão precioso, o seu valor tão incalculável, a ponto dele renunciar com alegria tudo o que ele possuía. Então, amados, eu também quero dizer nesta noite que a vida cristã tem um custo. A vida cristã tem um preço. E é preciso disposição para pagar o preço. Mas a grande pergunta, amados, para todos nós é: você está disposto a pagar esse preço? Essa é a pergunta, amados, que todo cristão precisa responder. Eu preciso responder diante de Deus. Ah, mas o Senhor é pastor. Mas quem disse que é só pastor que tem que responder? Todos nós precisamos responder diante de Cristo. Você está disposto a pagar o preço? As igrejas protestantes, elas têm uma hinologia maravilhosa. Talvez um dos hinos mais lembrados, mais conhecidos e que expressam de uma forma tão bela isto que eu acabei de falar, é um hino que se chama Rude Cruz. Conhecem? E o coro deste hino diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ou seja, só terá coroa lá se tiver a cruz aqui. Porque se você chegar lá do outro lado e não tiver a cruz, não há essa coroa. Então, amados, quem é cristão de verdade ama a mensagem da cruz. Reconhece que isto é algo maravilhoso, muito mais importante, muito mais prioritário do que qualquer outra coisa de valor que você tenha. Aliás, você não tem nada de valor. Nada. O nosso valor está em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que o cristão é chamado a levar a sua fé até as últimas consequências, se necessário for. E é verdade, amados, né? E é claro também, né, que isto será diferente em cada lugar da terra, em cada região. Nós vimos aqui rapidamente alguns mapas, né, de países onde você ser cristão ali é perigoso. Você pode ser preso. Você pode ser torturado, podem sumir com você. Eu ser pastor ali vai custar talvez a minha vida. Essa missão Portas Abertas que monitora, né, a perseguição no mundo, ela lista 11 países que têm uma perseguição extrema e lista 39 países que têm uma perseguição severa. Então existe o extrema e o severa. Então são 50 países no mundo mais difíceis de ser cristão. Alguns anos atrás eu estive no Senegal. Passamos lá quase 2 semanas, acompanhando uma igreja brasileira que tem o seu trabalho lá. E eu via o cuidado, o temor, um país totalmente muçulmano, em se fazer as coisas na igreja, em se mostrar como cristão, tem o seu perigo. E assim em muitos lugares. Mas isso não significa, irmãos, que nos países restantes do planeta
será um paraíso e só haverá facilidades. Nós vimos aqui que tem 50 que é perigoso. Mas estou dizendo que nos outros não tem problema nenhum. Claro que tem. Cada país, cada cidade, cada bairro apresenta um desafio para eu e você servirmos a Cristo Jesus. No ano passado faleceu aquele que eu considero um dos maiores escritores, teólogos e pastores do século 20 e 21, Timothy Keller. Quem conhece o Tim Keller? Quem já ouviu? Tim Keller, maravilhoso. Um autor de dezenas de livros. Ele escrevia muito, muito mesmo. Aliás, eu recomendo um, guarde aí, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Um livro deve ter umas 400 páginas. Mas ele disseca esse tema de uma forma maravilhosa. Gravou? Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. E o Timothy Keller, amados, ele plantou uma igreja evangélica no lugar mais improvável da América. O lugar que é o berço do capitalismo. Uma igreja que ele começa do zero em plena Manhattan. Nova York, o bairro de Manhattan, onde ali o mundo gira com seus bilhões de dólares. E ali em sua igreja, Tim Keller passou a dizer, passou a pregar para as elites culturais da América, de Nova York, que essas elites adoravam deuses falsos. E que as pessoas precisavam identificar os ídolos que dominavam suas vidas para poder libertar-se deles. Vejam, amados, ele vai no centro de Manhattan, abre uma igreja com poucos membros desde o seu início, mas depois ela vai crescendo, e ela vai dizer, né, na cara do americano, na cara do nova-iorquino, de que ele tem deuses falsos, que ele pertence a uma elite que tem os seus ídolos. É claro, irmãos, que os ídolos da América são diferentes dos ídolos dos nativos africanos, por exemplo, mas continuam sendo ídolos tão perniciosos quanto. Deu para entender? Porque não dá para separar, os ídolos da América não tem problema, é beleza. Oxa, que maravilha, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, eu me vendo lá, não tem problema. Aliás, eu até sonho com isso. Agora os ídolos africanos, não, isso é perigoso. Tudo ídolo. E foi isso que o Tim Keller fez lá. Ele faleceu, mas a obra continua. A igreja continua dizendo, é a cruz de Cristo, meu irmão, se você é cristão. Meu irmão, minha irmã, você ama a Deus? Você deseja servi-lo? Então eu vou lhe dizer, haverá um preço. Haverá um preço. Você está disposto a pagar? Sabe, amados, às vezes a gente tem medo, tem temor de pedir isso aqui para as pessoas. Porque se pedir, vai ficar ofendido. Se pedir que vamos precisar tal coisa, será que eu peço para esse irmão, eu peço para aquele irmão, ou para aquela irmã? Porque as pessoas não querem sair do seu conforto. Porque muita gente diz, eu vou com Cristo até aqui. Esse é o meu limite. O que passar daqui, não conte comigo. Irmãos, o que os nossos irmãos lá no sul estão passando, o que os nossos irmãos
nesses países estão vivendo, é vergonhoso a gente recusar a fazer para Cristo qualquer coisa. Se tiver 20 graus eu vou na igreja, se tiver 19 eu não vou. Não, eu já fui nessa semana, eu já fui na igreja semana passada, essa semana eu não vou. Não, ministério, tem que participar de reuniões. Ministério de louvor, precisa ensaiar. Eu não estou disposto a isto. Cantar num coral. Irmãos, a gente tem medo de pedir as coisas. É necessário dizer, você realmente está com Cristo? Você ama realmente a cruz de Cristo, até morrer você vai proclamar? Então vai te custar, meu irmão. Vai custar, minha irmã, vai custar. Claro que ninguém gosta de sofrer, de padecer. É indiscutível isso, né? Ninguém gosta, eu também não. Entretanto, amados, a palavra nos diz que sofrer por Cristo é privilégio. E nós precisamos acreditar nisto. É graça. Paulo está dizendo, não foi concedido apenas a graça da gente crer em Jesus. Pegue uma prancheta, uma caneta, vai no shopping mais próximo aqui. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita? Acredito, acredito, acredito. Está disposto a sofrer por ele? Não, pera lá, também não é assim, né? Irmãos e irmãs, sofrer por Cristo, padecer por Cristo é privilégio. E Ele vai nos pedir coisas. Não é o pastor, é a obra, é o ministério. É você estar dizendo, estou disposto, pastor, a me doar por Cristo. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas lá, porque a gente abre mão de tantas coisas, né? Tantas coisas. Sabe, amados, às vezes as pessoas, o Murilo e os nossos irmãos da comunicação têm feito um trabalho muito bonito. Eles pegam o sermão de domingo, o culto de domingo, separam, mandam para todos os ministérios, só mensagem. Eu vou dizer, tem mensagens, amados, maravilhosas, que podem mudar vidas. Sabe o que você precisa fazer? Compartilhar. Bobagem se compartilha toda hora, fake news se compartilha. Essas coisas, nem gosto de falar. Aquelas teorias da conspiração, como o crente gosta de teoria da conspiração. Muitos irmãos viraram a cara para mim, não é daqui não, fique tranquilo. Porque eu dizia, meu irmão, isso aqui é mentira. Minha irmã, isso aqui, olha aqui, ó, até minha avó saberia que isso aqui é mentira. As pessoas te agradecem, elas vão ficar bravas com você. Sabe, amados, a gente precisa crescer. A gente precisa ver, lá no sul, amados, vejam todos os dias o que está acontecendo lá. E nós estamos aqui na coisa mais tranquila, beleza, tal. E nem sempre estamos dispostos a ir em frente. Não foi concedida apenas a graça de crermos em Cristo, mas também de sofrermos por Ele. Num tipo de mensagem como essa, muitos podem estar pensando assim, espera lá, isso foge, pastor, um pouco do que eu estava pensando, do que eu estava disposto a dar. Eu quero pertencer à sua igreja, pastor, mas não quero padecer, não. Eu quero ser guardado por anjos, eu quero receber bênçãos para mim, para minha família. Mas esse negócio de padecer, não, eu quero ir numa igreja que diga que eu sou vitorioso,
Que diga que onde eu tocar vai virar ouro. Que diga que eu devo escolher lá o carro que eu quero, vou na agência e dou 7 voltinhas em torno dele e ele vai ser meu. Nunca pensamos que seja graça sofrer alguma forma de padecimento por nossa fidelidade a Deus. Nós queremos recompensa por servir a Deus e não padecimento. Talvez muitos gostariam, né, de pegar esse versículo de Paulo e rasgar, picar esse negócio aqui. Pastor, eu só quero a parte boa da fé. Prega aí sobre vitória, sobre conquistar, sobre ganhar, sobre derrotar o inimigo. Dessa graça nós queremos ouvir. Hoje as coisas que nós mais ouvimos no meio evangélico é: eu tenho direitos. O que é? Eu tenho direitos. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, pai, mãe aqui, o seu filho chega lá, né? Eu quero isso, quero aquilo, eu tenho direito. A mãe dá um safanão nele, vai trabalhar, moleque. Tenho direito. Eu mereço. Tirou boa nota na escola, não fez mais do que obrigação. Uma outra coisa. Deus me colocou como cabeça e não cauda. Pega um versículo lá do Antigo Testamento. Ele nem sabe por que foi falado isto lá para Israel. E a pessoa tem um emprego subalterno, que não há vergonha nenhuma em ser subalterno, né? E está falando assim: eu não vou mais servir cafezinho, eu vou sentar na cadeira de presidente dessa empresa, porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. É uma bobagem sem tamanho. São teologias vazias, que afagam o ego. Hoje, os pastores mais famosos da internet não são pastores, são coaches. E coaches sabem como falar, como produzir sentimentos nas pessoas. Eles vão dizer, isso que é legal. São coaches, não tem nada a ver com Cristo Jesus nem com o Evangelho. Eu tenho certeza, se aqui tem um espaço para o coach pregar, e aqui tem um outro espaço onde o apóstolo Paulo vai pregar, eu tenho certeza, esse aqui enche, esse aqui fica vazio. É assim, amados. As pessoas vão atrás daquilo que elas gostam. Elas vão procurar uma teologia que se adeque ao seu pecado. Já pensaram nisso, né? Uma teologia que se adeque, já pensou isso, Felipe? Que adeque ao pecado da pessoa que a pessoa tem. Então vai procurar uma igreja assim. Porque as pessoas vivem numa ilha da fantasia. Basta abrir a Bíblia, que você verá que esse mundo de conto de fadas vai se desfazer diante dos seus olhos. Porque, amados, guarde essa frase: quando nós lemos a palavra, nós caímos na real. Quando nós lemos a palavra, nós caímos na real. Pode ser um título isso aí. O livro de Filipenses é um choque de realidade que nós precisamos. Pois às vezes temos uma visão muito rasa do que é evangelho, do que é ser cristão, do que é viver para a glória de Deus. E aí a gente vai lá no texto e fala: foi concedida para você a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pastor, o que é esse padecer por Cristo? Eu vou dizer, amado, esse padecimento, ele pode assumir muitas formas, dependendo do lugar que você mora, dependendo de onde é a igreja que você serve, dependendo de onde é o país, dependendo de onde é o bairro, dependendo de como estão as coisas políticas ali acontecendo.
Porque, amados, quando a gente escolhe obedecer ao Senhor Jesus, não importa onde estamos. Eu acabei de demonstrar que alguém se posicionou em desacordo com o mundo ao seu redor, em plena Nova York. Não foi lá na Arábia Saudita, mas foi em Nova York, porque aquilo que ele falava ia contra o mundo vigente. Por isso, amados e amadas, nós somos chamados a caminhar sabendo que o Senhor tem um chamado para nós. Nós temos uma luta pela frente. Com certeza, essa luta e essas provas são por causa do Evangelho. E, consequentemente, essa luta que você está tendo, ou terá, porque você pode escolher, você pode querer viver sem lutas. Eu quero viver, pastor, como crente, mas eu não quero obedecer ninguém. Eu não quero fazer nada além do no tempo que eu tenho. Eu não quero me envolver com pobres, eu não quero me envolver com pessoas sem nada, eu não quero me envolver com pessoas que discordam das minhas ideias. Você pode fazer isso. Mas eu vou te dizer, então você pode fazer tudo isso, estar na igreja e não estar servindo a Cristo. É graça suportar aquelas coisas que nunca serão como a gente quer. E ainda assim seremos capazes de sorrir e de amar por amor a Cristo Jesus. É isto, amados. É privilégio padecer por amor a Cristo. É graça. É graça andar a segunda milha. É graça não dar o troco. É graça você padecer em prol de algo maior. Padecer em prol de algo maior. E querem saber de uma coisa, amados? O nosso tempo é breve. O nosso tempo aqui é breve. Passei aqui 16 anos, fui para outra igreja, agora voltei. E eu estou há 5 anos para me aposentar. Isto é, se Deus permitir até lá. A nossa vida é breve. A sua vida é breve. Olhe a volta da nossa igreja, da nossa membresia, como a vida foi breve para muitas pessoas. Ninguém tem controle de nada. Mas enquanto tivermos vida, vamos carregar a cruz. Vamos carregar a mensagem do Evangelho. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de isso eu faço, isso eu não faço. Eu vou fazer, pastor, só aquilo que me dá na telha. Vamos parar, amados, de olhar primeiro as nossas prioridades e depois olharmos o que sobra para Cristo Jesus. Porque querem saber de uma coisa? Se você tem outras prioridades que não é Cristo, não sobra nada para Jesus. A nossa prioridade chama-se Jesus Cristo. E depois, Ele sabe que você precisa trabalhar, Ele sabe que você precisa comer, que você precisa se vestir, que você precisa de um casaco para vir numa noite fria, que você precisa de um carro para poder transportar aí o seu pai, sua mãe. Deus sabe tudo isso. Mas sabe o que Jesus falou acerca dessas coisas? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer assim, amados? Primeiro Jesus, o seu reino, a sua graça, o seu ensino. Todos nós somos discípulos de Cristo e chamados para influenciar este mundo à nossa volta. Somos chamados. Abra sua boca. Use o seu celular para abençoar vidas. Rede social, eu tenho uma rede social. Mas desde o início, eu dizia para Deus, Senhor, eu quero usar essa rede social para abençoar vidas.
Abençoar pessoas. Não é para fofoca, não é para isso, não é para aquilo, não é para Madonna, não é para abençoar vidas. Porque é isto que Deus espera de nós. Que o Senhor nos ajude nesse propósito. Pastor, vai ser fácil? Claro que não, meu irmão. Você não entendeu até agora? A Rosa até levou um susto ali. Claro que não, minha irmã. Não vai ser fácil, não. C.S. Lewis tem uma frase assim, né? Você quer uma religião ou seguir algo assim que seja tranquilo, beleza, tudo em paz, tal? Eu não recomendo o cristianismo, não. O budismo é uma pedida melhor. Aí fala isso. Vai para o budismo. Lá você fica... Estão entendendo, amados? Agora, se é cristão, quer caminhar com Cristo, então segunda-feira, 7h30, vem aqui com a gente. Quarta-feira, vamos estudar junto a palavra. Terça-feira, vamos visitar. Coral, vai junto, vamos lá. Vai acontecer isso, aquilo. Irmão, abra um pouco a sua mão. Para de pensar só em você. Enquanto pastor, eu tenho os mesmos problemas que todo mundo, viu, irmãos? Mesmos problemas familiares que todo mundo tem. Pastor, isso? Tem. E aquilo? Tem. Problema de saúde? Tem. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aprendido nesses 42 anos de vida pastoral, que enquanto eu me dedico, intercedo, caminho com o outro, Deus tem cuidado da minha vida, da minha família. Que o Senhor nos ajude a completar a obra. Por quanto tempo mais será? Nem eu sei, nem você também sabe do seu tempo. Está na mão de Deus.